capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 6, iremos falar hoje sobre o sofrimento e o exemplo de Cristo de um viver vitorioso. Vamos nos colocar em pé uma vez mais, por favor? Muito bem, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas aquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Podemos assentar? Mantenha sua Bíblia aberta, por favor. Muito bem, irmãos, quero chamar a atenção dos irmãos para o primeiro ponto desta mensagem, capítulo 4, versículo 1. Aqui a gente vê uma guerra contra o pecado. Então este é o primeiro ponto, é sobre isso que Pedro trata neste versículo 1, é sobre isso que ele fala no versículo 1. Mas é importante dizer, irmãos, que assim como o apóstolo Pedro, ele havia usado o exemplo do sofrimento de Cristo para fortalecer os cristãos, a gente viu isso na passagem anterior, primeira carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 18 até o versículo 28. Agora ele usa também o exemplo de Cristo para falar da vida de santidade de Jesus Cristo. A gente já viu nas passagens anteriores, Pedro usando o exemplo de Jesus, ele foi um exemplo de submissão ao Pai, ele foi um exemplo no sofrimento, e agora a gente vai ver nesta passagem aqui, Jesus Cristo, ele como o nosso exemplo de uma vida santa, de uma vida piedosa. É sobre isso que Pedro fala nessa passagem. Então chama a sua atenção aí para o versículo 1, e aqui está o primeiro ponto. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Irmãos, em que sentido Cristo morreu, como está aqui? Em que sentido ele sofreu na carne? Em que sentido ele morreu para o pecado? É muito importante que a gente entenda isso nessa noite. Após a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, ele não estava mais sujeito ao poder da morte e também ao poder do pecado. É sobre isso que Pedro está dizendo, que após a sua morte, após a sua ressurreição, é nesse sentido que Jesus morreu para o pecado. É no sentido que após a sua morte e ressurreição, ele não estava mais sujeito ao poder do pecado e também ao poder da morte. E é preciso dizer também, irmãos, que essa passagem ela tem um outro significado também. Ela fala daquilo que é chamado em teologia da impecabilidade de Jesus. Ou seja, ele viveu uma vida totalmente sem pecado. Jesus Cristo viveu uma vida
totalmente sem pecado. Eu aproveito e vou utilizar do livro aqui, na página do livro do curso que nós vamos ministrar, na página 163. Olha o que o pastor Wilson Porte fala sobre essa questão da impecabilidade de Jesus Cristo. É importante que nos lembremos que Jesus Cristo não possuía a natureza pecaminosa, visto que esta não faz parte da essência original do ser humano, sendo um acréscimo recebido após a desobediência de Adão e Eva. Eu vou repetir. É importante que nos lembremos que Jesus Cristo não possuía a natureza pecaminosa, visto que esta não faz parte da essência original do ser humano, sendo um acréscimo recebido após a desobediência de Adão e Eva. Ou seja, o pecado entrou no mundo através ou por intermédio de Adão. Adão, ele é o nosso representante federal. Isto é, na queda de Adão, todos nós caímos com ele. É o argumento do apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, quando ele trata sobre esse assunto, sobre esse tema, pecado original. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo, ele é o nosso segundo Adão. Se no primeiro Adão nós morremos, em Jesus Cristo nós recebemos a vida de Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Então o que Pedro está dizendo aqui no versículo 1, irmãos, que nós também devemos morrer para o pecado. Assim como Jesus Cristo morreu para o pecado, no sentido de não pecar, no sentido de viver uma vida plena, no sentido de viver uma vida, e você deve se recordar que ele também foi tentado. A gente vê isso em passagens como Mateus capítulo 4, ele também foi tentado, mas ele não pecou, ele viveu uma vida sem pecado. Então, como Jesus Cristo venceu o pecado, e é esse o argumento de Pedro aqui, ele pega Jesus Cristo como modelo de santidade, um modelo de piedade, porque ele é o nosso exemplo maior, para dizer que nós também devemos lutar contra o pecado. Todo cristão, ele deve lutar contra o pecado, e este é o primeiro ponto do apóstolo Pedro, uma declaração de guerra. Nós devemos declarar guerra contra o pecado. O que é o pecado? Pecado é transgredir a lei de Deus. Pecado é desobedecer os mandamentos de Deus. Pecado é errar o alvo. Todas as vezes que você deixa de fazer a vontade de Deus, todas as vezes que você desagrada a Deus, você está errando o alvo, você está transgredindo a lei de Deus. Um exemplo, suponhamos que você pegue a rodovia Presidente Dutra, você sabe que ela tem um limite, o seu limite é 110 km, se você ultrapassar essa velocidade, 111 km, 115, 120, você transgrediu a lei, você quebrou a lei. Então é isso que é pecado. Pecado é transgredir a lei de Deus, é desobedecer os mandamentos de Deus. Pecado é errar o alvo, melhor dizendo. E note você que Pedro, ele usa um termo aqui, um termo do mundo militar. Ele usa uma metáfora, uma figura. Ele diz: armai-vos também do mesmo pensamento. Armai-vos também do mesmo pensamento. Ele está usando uma metáfora, uma figura de linguagem do mundo militar. É a ideia de um soldado que coloca a sua armadura, que coloca o seu equipamento e se arma para a batalha. Irmãos, é isso que devemos fazer em relação ao pecado. Devemos nos
devemos seguir essa orientação do apóstolo Pedro, que é colocar a armadura de Deus, que está lá em Efésios capítulo 6, para lutar, para batalhar, para guerrear contra o pecado, porque estamos em uma batalha, estamos em uma guerra, e é isso que nós precisamos fazer, irmãos, declarar guerra contra o pecado. Agora é preciso dizer que Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14, a gente vê o argumento do apóstolo Paulo. Ele diz que nós fomos libertos do domínio e do poder do pecado, mas não fomos libertos da presença do pecado, somente na glorificação, isto é, na segunda vinda de Jesus, na volta de Jesus, que seremos libertos da presença do pecado. Leia essa passagem bíblica depois na sua casa, Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 14. É o argumento de Paulo. Ele diz que nós fomos libertos do domínio e do poder do pecado, mas não fomos libertos ainda da presença do pecado. Concordo com Martim Lutero quando ele diz: o pecado é como um pássaro. O pecado é como um pássaro. Nós não podemos impedir que ele pouse sobre as nossas cabeças, mas podemos impedi-lo de fazer um ninho. Eu vou repetir essa frase do reformador Martim Lutero: o pecado é como um pássaro. Nós não podemos impedir que o pássaro pouse sobre a nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer um ninho sobre as nossas cabeças. Sabe, irmãos, uma vez eu tive uma experiência, há muitos anos atrás, um amigo que não é cristão, que não professa a mesma fé que nós professamos, e ele disse para mim: Fabiano, vocês cristãos, vocês são escravos. Eu disse: como assim? Vocês não podem fumar, vocês não podem beber, vocês não podem usar drogas, vocês não podem se prostituir, vocês não podem nada. Eu disse: não, nós não somos escravos, somos livres. Vocês não cristãos são escravos. E a gente ficou ali durante um tempo argumentando. Aí eu peguei e falei com ele assim: deixa eu te fazer uma pergunta. Você fuma quantos maços de cigarro por dia, ou carteiras de cigarro? Aí eu sabia que ele fumava. Ele disse: eu fumo 2 maços de cigarro por dia. Eu disse para ele: você sabe que eu nunca fumei na minha vida, eu sou praticamente nascido e criado na igreja. Ele disse: sim, eu sei disso. Eu falei: então, por favor, pegue o cigarro e me dê um cigarro. E ele disse: que isso, você vai fumar? Eu falei: me dê o cigarro. E ele me deu o cigarro. Eu nunca fumei, mas convivo com pessoas que fumam, amigos que não professam a nossa fé. Eu então fiz aquela pose de fumante, peguei o cigarro, e quando eu coloquei na boca para acender, eu peguei o cigarro, coloquei no chão, e pisei sobre o cigarro. Eu disse para ele: eu quero ver você fazer isso agora. Eu quero ver se você consegue fazer isso agora. Você disse que eu sou escravo, e eu consegui fazer isso. Eu quero ver se você consegue. E eu disse para ele: você não consegue ficar um dia, uma semana sem fumar. Pergunto a você: quem é escravo? Eu ou você? Ele diz: eu que sou escravo. Irmãos, fomos libertos do domínio e do poder do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado é como um pássaro, ele pode até pousar sobre as nossas cabeças, irmãos, mas a gente tem autoridade, porque uma vez que fomos libertos do domínio e do poder do pecado, temos autoridade para não permitir que esse pássaro faça um ninho sobre a nossa cabeça. Concordo com Lutero também, quando ele diz que o pecado é como a barba. Nós homens fazemos a barba todos os dias, ou 2, 3, 4 vezes por semana.
O pecado é como a barba, irmãos. Precisamos todos os dias confessar e arrepender dos nossos pecados. Todos os dias precisamos pedir perdão a Deus. Todos os dias, porque pecamos. Pecados de pensamentos, palavras, obras, pecados de omissão. Todos os dias pecamos. Eu já usei essa ilustração aqui na igreja algumas vezes. Irmão Vanderlei, a Franciele está com quantos anos? 31 anos. Suponhamos que a não, Franciele, já não se fazem pais como antigamente mais. Que ela está aqui, ó. Na dúvida, 31 então. 35, né? Se ela pecar contra o irmão, se ela ofender o irmão, se ela ferir o irmão, ela deixa de ser sua filha, sim ou não? Não. Pergunta de retórica. Não. Ela não vai deixar de ser filha do Vanderlei. Mas ela vai perder a comunhão. Ela vai perder a comunhão com seu pai. Irmãos, quando nós pecamos contra o nosso Deus, o nosso Pai, a gente não deixa de ser filho de Deus. Mas a gente perde a comunhão. Mas quando a Franciele confessa o pecado para o seu pai, quando ela se arrepende, quando ela pede perdão, a comunhão é restabelecida, a comunhão é restaurada. É isso que precisamos entender. Todas as vezes que entramos na presença de Deus, quando confessamos os nossos pecados, é como se a gente estivesse fazendo a barba da presença de Deus. Lembra que Lutero falou que o pecado é como a barba? A gente tem que fazer a barba todos os dias. Quando você confessa o seu pecado, quando você se arrepende do seu pecado, a comunhão é restabelecida, a comunhão é restaurada. Você pode adorar o Senhor por isso? Gosto muito de uma outra frase de Lutero. Ele diz que pensou que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas ele descobriu que o miserável sabe nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Eu vou repetir essa frase de Lutero. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o miserável sabe nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Irmãos, estamos numa batalha, estamos numa guerra contra o pecado. Não podemos ter pecados de estimação. E eu já expliquei aqui na igreja algumas vezes. Uma coisa é um pecado agudo, outra coisa é um pecado crônico. Uma coisa é um pecado eventual, outra coisa é um pecado permanente. Uma coisa é você ter pecado, outra coisa é você estar pecando. Eu sempre digo que pecado na vida do cristão tem que ser um acidente. Não pode ser algo planejado, arquitetado, premeditado. Pecado na vida do cristão tem que ser uma exceção e não uma regra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, que possamos permanecer nessa batalha, nessa guerra contra o pecado. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos mantém distante do nosso Deus. É por isso que precisamos confessar e arrepender dos nossos pecados. E precisamos lutar, batalhar, guerrear contra o nosso pecado. Chama a sua atenção para o segundo ponto, versículo 2. Olha o que diz o versículo 2. Para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O segundo ponto aqui, irmãos, é que Pedro está nos convocando a conhecer a vontade de Deus. E note você que ele está fazendo um contraste da vida. Olha o que ele diz:
para que no tempo que vos resta, ou seja, a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, se é mais um dia, uma semana, um ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas o que nós sabemos é que a vida é curta, é que a vida é breve. Então ele diz, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, o que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, é que nós devemos viver para fazer a vontade de Deus. Devemos viver para fazer a vontade de Deus, e não podemos viver como os ímpios, como os incrédulos, como os pagãos. Devemos andar na contramão do mundo. É isso que é ser cristão. Malaquias 3,18 diz, então vereis outra vez a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Sabe, irmãos, quando a gente estuda a história da igreja, a gente percebe que naqueles primeiros séculos, século I, século II, século III, foi um tempo de perseguição aos cristãos. E a gente tem conhecimento de várias perseguições, a de Nero, de Domiciano, Trajano, Décio, Sétimo Severo, Marco Aurélio, Diocleciano, que foi a última. E nesses primeiros 3 séculos, os cristãos, eles eram cristãos por comprometimento, por convicção. Mas após a falsa conversão de Constantino, ano 310, 11, 12, agora o cristianismo era a religião oficial do Estado. Agora era status dizer que era cristão. Agora os cristãos eram cristãos não mais por comprometimento, não mais por convicção, mas sim por conveniência. E foi aí que a igreja começou a se perder. Foi aí que ela começou a se desvirtuar, se extraviar. Por quê? A igreja que exportava o evangelho, que muda caráter, que transforma o homem, ela começou a importar práticas pagãs e práticas mundanas. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que nós devemos andar na contramão do mundo. Não podemos importar práticas mundanas, práticas pagãs. Muito pelo contrário, a gente tem que exportar o evangelho que muda caráter, o evangelho que transforma. Pensemos nas 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodiceia, Herápolis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Pensemos nessas 7 igrejas. Quando a gente vê Apocalipse capítulo 2, quando João recebe aquela visão, e o Senhor Jesus então, João é inspirado pelo Espírito Santo para escrever cartas de Jesus Cristo àquelas 7 igrejas. A gente vê um esboço, um modelo: elogio, crítica, apelo e promessa. A única igreja que não recebeu elogio foi a igreja de Laodiceia. E as únicas igrejas que não receberam críticas foram as igrejas de Esmirna e Filadélfia. A igreja de Éfeso, que era uma igreja que tinha uma boa doutrina, que combatia os falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, ela tinha perdido a essência do cristianismo. Ela tinha perdido o primeiro amor. Ela já não tinha vibração mais, entusiasmo, não tinha brilho nos olhos, não tinha paixão mais. Irmãos, que possamos seguir o modelo da igreja de Esmirna e da igreja de Filadélfia. A gente pega a igreja de Tiatira, era uma igreja que praticava boas obras, que tinha caridade, que tinha muito amor, mas tolerava uma falsa profetisa, Jezabel. A gente vê a igreja de Pérgamo, o trono de Satanás estava naquela cidade. Era uma igreja influenciada pela cultura pagã,
Precisamos influenciar como a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Precisamos ser agentes de transformação. Precisamos exportar o evangelho que muda caráter e transforma vidas. Não podemos importar práticas mundanas e práticas pagãs. E esse é o ponto de Pedro aqui. Precisamos conhecer o Senhor. Precisamos fazer a vontade de Deus. Para que nós fomos criados, irmãos? Por que Deus nos criou? Por algumas razões. Fomos criados para a glória de Deus. Fomos criados para adorar a Deus. Fomos criados para servir o Senhor Deus. Fomos criados para servir o nosso próximo. E fomos criados também para ter prazeres legítimos. Isto é, prazeres que Deus aprova na sua palavra. Poderia dar alguns exemplos de prazeres legítimos, como comer, dormir, uma viagem em família, um lazer. Tudo isso são prazeres legítimos. Ok? Então, irmãos, esse é o ponto de Pedro no versículo 2. Precisamos conhecer a Deus e combater e lutar contra essas práticas mundanas, essas práticas pagãs, que sorrateiramente tentam entrar em nossas igrejas. Chama a sua atenção para o terceiro ponto, versículo 3. Enquanto isso eu tomo água. Versículo 3. Olha o que o apóstolo Pedro diz no versículo 3. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. Irmãos, Pedro está dizendo, ele está falando como que é a vida de alguém que não professa a mesma fé que nós professamos. Ele está falando de um pagão, de um gentio, de um ímpio, de um incrédulo. Como que é a vida de uma pessoa que não tem vínculo com Deus, que não tem aliança com Deus? Ele fala de alguns pecados aqui. Ele fala de imoralidade, ele fala de orgias, e ele fala de idolatria. Irmãos, como que era a sua vida antes de Jesus? Antes de Deus, como era a sua vida? É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, olha, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade, ou seja, vocês já viveram essa época. Isso não pertence a vocês mais. E esse é o ponto dele, que nós não devemos ter saudade do nosso passado de escravidão. Tem irmãos que vai dar o testemunho, irmão, você não sabe se ele está com saudade do mundo ou se ele se arrependeu de ter convertido. Porque no mundo eu fazia isso, fazia aquilo. Irmãos, a gente tem que ter vergonha de falar do nosso passado. E se porventura dar algum testemunho, tem que ser para a glória de Deus, falar o que Deus fez, e tem que ter vergonha de falar do que você fez. E é isso que Pedro está dizendo, vocês não podem terem saudade do passado de vocês, porque olha como que era a vida de vocês. Ele descreve alguns pecados aqui, pecados de imoralidade, pecados de orgias, e pecados de idolatria, porque essa era a vida dos pagãos antes de se converterem. Bebedices, álcool. Só para você ter uma ideia, lá na cidade de Corinto, tinha o templo da deusa Afrodite, um templo que ficava a mais de 500 metros de altura, acima do nível do mar, numa montanha. E nesse templo lá tinha as prostitutas cultuais, mais de 1000 prostitutas, que eram sacerdotisas. E lá acontecia orgias, acontecia bacanal.
naquelas festas, e lá tinha o culto ao deus Baco, que era o deus do vinho, e eles se embriagavam, e ali rolava orgias, bacanal e tudo mais que você pode pensar. É isso que Pedro está dizendo, isso não pertence a vocês mais, porque antes essas pessoas adoravam os deuses da mitologia grega. A gente vê em cada cidade altares, como em Corinto, Afrodite, como em Éfeso, o templo da deusa Diana. Eles eram pagãos. Então Pedro está dizendo agora vocês são de Deus. Vocês não podem viver mais como vocês viviam antes. Vocês não podem ter saudade do passado, de escravidão. Irmãos, deixe-me dar alguns motivos, algumas razões para você. Alguns aqui tiveram o privilégio de nascer praticamente na igreja, como é o meu caso. Isso é um grande privilégio. Isso não significa que a gente não peca também, que a gente não erra. E infelizmente muitas pessoas que são nascidas na igreja, elas têm esse desejo de querer conhecer o mundo. Mas pergunte para alguém que veio do mundo. O mundo não presta, irmãos. É por isso que quando Jesus encontra com a mulher samaritana, que era uma prostituta, e você sabe que prostituta está ligada com drogas, com álcool, e naquela época já existia drogas, não as que existem hoje. O ópio, por exemplo, já existia, e outras drogas. Quando ela tem aquele encontro com Jesus, e Jesus fala para a mulher: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Vai se formar em você um manancial. Por quê? Que água que você bebe? Uma água poluída, uma água com pH baixo, uma água ácida, espiritualmente falando, uma água suja, podre, imunda de drogas, álcool, prostituição. Mas se você beber da água que eu lhe der, sua vida será mudada e transformada. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher bebia daquela água todos os dias. Você sabe que na hora, você que veio do mundão, você sabe disso, que na hora que a pessoa está numa balada, se drogando, bebendo, ela está naquele momento de euforia, adrenalina, mas quando passa o efeito das drogas, do álcool e da prostituição, aquela pessoa se sente um lixo, sim ou não? Claro, você que veio do mundão, a pessoa se sente um lixo, se sente frustrada, derrotada, fracassada. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher: ei, você vai embora e tem que se drogar e beber, amanhã você tem que se drogar e beber, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede, porque vai se formar em você uma fonte que jorra para a vida eterna. O que ele estava dizendo? Eu sou a verdadeira felicidade, eu sou a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer está na pessoa bendita e maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplauda Ele, adore a Ele. Eu vou lhe dar alguns motivos, algumas razões, para você nunca mais ter saudade do Egito, para você nunca mais ter saudade do mundo. Primeira razão, pode deixar virando mesmo, porque senão eu vou ficar rouquinho de tudo. Obrigado. Primeira razão, eu sei que a sua intenção é a melhor possível. Primeira razão, é o que está lá, é o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 21. Olha o que diz a palavra de Deus, anote essa passagem para você ler na sua casa. Então dirás a teu filho: éramos escravos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Egito, na simbologia bíblica, simboliza o mundo. Faraó simboliza o diabo, representa o diabo. O que Deus está dizendo para mim e para você aqui hoje, que antes de Jesus, nós éramos escravos do diabo, no mundo, no Egito, porém, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Você pode adorar o Senhor? Eu vou lhe dar um outro motivo para você nunca mais ter saudade do mundo, para você nunca mais ter saudade do Egito, daquele mundo podre, corrompido,
Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estávamos mortos, irmãos. Éramos filhos da desobediência, éramos escravos do diabo, do mundo do pecado, éramos por natureza filhos da ira. Mas Ele nos deu vida. Efésios 2, 4, 5 diz que Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais. Vou lhe dar um outro motivo para você nunca mais ter saudade do mundo. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A palavra transportar aqui é uma palavra que Paulo usa do mundo da deportação, que era algo que já tinha acontecido na cidade de Colossos. A palavra deportação significa você deportar alguém de um país para outro país, e por vários motivos. É isso que Pedro está dizendo, que Paulo está dizendo, que Cristo nos deportou do império das trevas para o reino de Deus. Antes éramos escravos do diabo, agora somos súditos, cidadãos do reino de Deus. Como dizia Lutero, antes nós éramos cavalo do diabo. Não sei se você já andou a cavalo. Eu cresci andando a cavalo. Quando você anda a cavalo, você tem rédea, você tem espora. A espora serve para cutucar no cavalo. Você tem chicote para bater no cavalo. Hoje não sei se é mais usual. Antes da sua conversão, você era um cavalo do diabo. Você andava debaixo da rédea do diabo. Ele cutucava a espora em você e te machucava, que a espora machuca o animal. E ele te chicoteava, ele te batia. Agora você é súdito do reino de Deus. Agora você faz parte da noiva do Cordeiro. Você é um eleito de Deus. Você faz parte da igreja de Cristo. Agora você é ovelha de Cristo. Agora você é príncipe e princesa de Jesus. Você que se converteu, que foi regenerado, você agora é nova criatura. Você é príncipe e princesa. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir. Faça o que você sentir de Deus. Vou lhe dar um outro motivo para você nunca mais ter saudade do mundo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Porque éramos como ovelhas desgarradas. Já pensou numa ovelha desgarrada? Cheia de carrapicho, cheia de bactérias, vírus, doenças. Era isso que éramos anticristo. Ovelhas desgarradas. Mas agora temos nos voltado para o Pai, que é o nosso pastor e bispo. Como pastor, ele cuida de nós. E como bispo, ele é o supervisor da nossa alma. E por fim, irmãos, eu vou lhe dar um motivo que, preparando esse sermão durante a semana, eu me emocionei muito quando eu li essa passagem. Eu queria convidar você, abra sua Bíblia, por favor. Tito, depois de 2 Timóteo, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Grife essa passagem, anote essa passagem. Pega a sua caneta e risca aí. Essa é uma das passagens mais lindas da Bíblia. Essa passagem descreve a nossa vida anticristo e a nossa vida depois de Cristo. Tito, capítulo 3, do versículo 3 até o versículo 7. Olha o que diz a palavra. Todos encontraram? Pois nós também, outrora, isso é o nosso passado, a nossa vida anticristo, de Cristo, éramos nércios, ignorantes, éramos desobedientes, éramos desgarrados, éramos escravos de toda sorte de prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando uns aos outros. A gente odiava e era odiado. Agora olha o versículo 4.
Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, todos aqui não é todos sem exceção, é todos sem distinção, judeus, gentios, ricos e pobres, sábios e ignorantes, brancos e negros, não por obras de justiça praticadas por nós, não somos salvos pelas obras, que diz o texto aí, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador. Ele nos regenerou, nascemos de novo, e renovador do Espírito, estamos num processo de santificação, Deus está trabalhando em nós e através de nós, e o texto diz, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, ou seja, somos declarados justos agora, pelos méritos de Cristo, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Agora somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Chama a sua atenção para o quarto ponto, versículo 4. Olha o que diz o versículo 4, e aqui, irmãos, versículo 4, ponto é: o nosso estilo de vida incomoda o mundo. Versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade... Aliás, estou lendo Tito, deixa eu voltar para 1 Pedro. Obrigado. Estou lendo Tito. Voltemos para 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4. Por isso, difamando-vos, estranhais que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Irmãos, para o ímpio, ter um comportamento imoral faz parte da vida. Para o ímpio é normal fumar, beber, usar drogas, se prostituir. Só que não é aí que mora o problema. O problema é que eles ficam incomodados com o nosso estilo de vida. O nosso estilo de vida incomoda o mundo. Por quê? Porque o ímpio não consegue entender. Ele não consegue entender como um cristão não aprecia essas coisas mais. Que coisas? Drogas, álcool, prostituição. Isso incomoda o mundo, por isso o mundo nos persegue, por isso o mundo nos odeia. Porque o nosso estilo de vida, irmãos, incomoda o mundo. Eles não conseguem entender. Para o ímpio é normal, como disse, fumar, beber, usar drogas, contar piadas imorais, acessar sites pornográficos. Mas nós não, irmãos. Por quê? Porque fomos libertos do domínio e do poder do pecado. E como diz Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Temos uma nova identidade, irmãos, temos uma nova roupagem, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, é uma nova vida, uma nova identidade, como diz Paulo lá em Gálatas capítulo 2, 20, capítulo 2, versículo 20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Agora somos dirigidos e controlados pelo Espírito Santo de Deus. Agora temos o Espírito Santo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas o nosso estilo de vida, ele incomoda o mundo, irmãos. Então, se você sofrer retaliações, perseguições, é por causa do seu estilo de vida. Agora, se o seu estilo de vida não está incomodando o mundo, não sei que tipo de cristão você é.
Porque o nosso estilo de vida, nós não vamos atrair o mundo pela igualdade, sim pela diferença. Todas as vezes que a igreja tentou atrair o mundo pela igualdade, a importar práticas pagãs, a gente vê o que aconteceu na história da igreja. Ela se corrompeu, por isso que surgiu a reforma, que era a ideia de voltar ao evangelho à moda antiga, o evangelho simples, o evangelho puro. E hoje nós precisamos de uma nova reforma urgente. Urgente. Porque volta e meia a gente vai adaptando uma coisinha aqui, ali, acolá, vamos acrescentando, e quando a gente percebe, a gente está muito longe do cristianismo histórico, primitivo e bíblico. O meu apelo nessa noite para você é: voltemos ao evangelho simples e puro. Voltemos ao evangelho simples e puro. Não precisamos adicionar nada. Não precisamos inventar nada. Não precisamos de inovação. Precisamos voltar ao evangelho à moda antiga. Ao evangelho bíblico, simples e puro. É isso que Pedro está dizendo. Que o estilo do cristão, ele incomoda o mundo. Por quê? Porque somos diferentes, não somos iguais ao mundo. Chama a sua atenção para o 5º ponto, irmãos. Versículo 5. E o 5º ponto aqui é que os ímpios terão que prestar conta a Deus. É sobre isso que Pedro está dizendo no verso 5. Sabe, irmãos, no contexto aqui, os ímpios estavam maltratando, perseguindo os cristãos. Era um período de perseguição, era um período de sofrimento. Já expliquei em algumas oportunidades o contexto da primeira carta. Os cristãos estavam recebendo diversas acusações, como canibalismo, incesto, ateísmo, terrorismo. Eles estavam sendo torturados, muitos cristãos estavam sendo queimados vivos, sendo devorados por feras selvagens, estavam mudando de uma cidade para outra, porque eram forasteiros, eram perseguidos. E quem é que perseguia? Ímpios. O que Pedro está dizendo no verso 5 aqui, irmãos, é que essas pessoas que julgavam, que maltratavam, que perseguiam os cristãos, um dia elas iriam ter que comparecer diante do Senhor Jesus, que é o justo juiz, melhor dizendo, para o julgamento do grande trono branco, o julgamento final. É isso que ele está dizendo no verso 5. Que um dia, irmãos, todos terão que comparecer diante do Senhor Jesus. Os ímpios para o julgamento do castigo eterno. Nós, os cristãos, não. Para recebermos as nossas recompensas, os nossos galardões. É o que está lá em 1 Timóteo. O nosso bom tesouro. O nosso bom depósito. Não para recebermos julgamentos no sentido de irmos para o inferno, mas para recebermos galardões e recompensas e prêmios. E o que Pedro está dizendo no verso 5 é isso. Que nesse dia, no dia do julgamento final, julgamento do grande trono branco, grandes e pequenos, vivos e mortos, serão levados perante o Senhor Jesus Cristo, no julgamento do grande trono branco. Sabe, irmão, Jesus está voltando. Estamos vendo diante dos nossos olhos todos os sinais, todas as evidências da volta de Jesus. Cabe a mim e a você, que somos cristãos, permanecermos firmes, porque Jesus está voltando. E esse mundo vai experimentar a ira de Deus. Esse mundo vai ser julgado e condenado. Os ímpios serão julgados e condenados. É o que a palavra de Deus diz em várias passagens. Nós, os cristãos, estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você está sofrendo, se você está passando por perseguição, por difamação, por calúnia, por causa do Evangelho, por causa da sua fé, permanece firme, porque o nosso Deus, Ele é justo, Ele é fiel e Ele é verdadeiro. Eu termino com isso,
com o versículo 6. E como disse semana passada, a gente pregou semana passada um texto uma passagem, a gente pegou uma passagem difícil. Esse é o desafio de pregar sermão expositivo, que a gente prega em série, uma sequência. A gente pegou aquela parte, 1 Pedro 3, 18, 19 e 20, né? Aquela questão de Noé, aquela questão de Jesus descer ao inferno ou não, e eu expliquei essa passagem para vocês. E esse versículo aqui, o versículo 6, ele também é um versículo de difícil interpretação. Então a minha ideia aqui não é confundir vocês, é esclarecer vocês e mostrar o ponto de Pedro aqui. Existem pelo menos 4 posições. E como a gente está estudando Bíblia, né? E teologia é isso, teologia, teós, o estudo, teós Deus, né? Logia, o estudo, o conhecimento de Deus. Portanto, todos vocês são teólogos aqui nessa noite, porque a gente está estudando a Bíblia. Então, essa é uma passagem difícil, tem pelo menos 4 interpretações, e eu vou dar 2 que são as mais famosas, tá bom? E vou fazer uma opção por uma, mas é uma passagem interpretativa, tá? E como dizia Agostinho de Hipona, nas coisas essenciais, nas coisas fundamentais, isso é, nas doutrinas fundamentais do cristianismo, a gente tem que ter unidade. Mas das coisas secundárias, que seriam a ideia de pontos, textos interpretativos, e há vários textos que são interpretativos, a gente tem que ter liberdade, mas em tudo o amor, que é a ideia do respeito, tá? Então, vou ler para vocês o versículo 6. Pois para este fim foi o evangelho também pregado aos mortos. É essa parte aqui que é uma parte difícil, um texto difícil, tá? Porque houve muitas interpretações na história da igreja desse texto, e há igrejas como a igreja do Mormons, né, que eles batizam, pregam para os mortos, enfim, não me lembro se batiza, se prega, alguém aqui é especialista em Mormons? Eles batizam os mortos, ou pregam para os mortos, alguma coisa assim. Alguém pode me ajudar aqui, alguém que é especialista em Mormons? Sabe me dizer se prega, batiza? Batiza? É, né? Depois dá uma olhadinha lá então, que eu tenho muito tempo que eu não estudo sobre seitas e heresias, que eu não leio sobre esse artigo, esse tema, melhor dizendo. Tem igrejas que tem, e na história da igreja surgiu muitas interpretações. Então eu vou lhe dar as 2 interpretações que são as mais, que a maioria dos teólogos estão inclinados a pensar dessa forma. A primeira é de muitos teólogos contemporâneos, inclusive muitos teólogos reformados. O que Pedro está falando é do evangelho que foi pregado aos cristãos que morreram, mas que agora estão vivos com Deus. Ou seja, essas pessoas mortas que Pedro diz aqui, que o evangelho foi pregado para pessoas mortas, foram pessoas que morreram antes dessa carta ser escrita. Morreram por amor a Cristo, porque foram mártires, porque foram testemunha de Jesus, mas que agora estão com Deus no paraíso, no céu, na eternidade, seio de Abraão, que são sinônimos. Ficou clara essa primeira posição? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quer que explique de novo? A segunda posição é a posição que eu estou mais inclinado a pensar, que também era a posição de Agostinho de Hipona e também era a posição de Lutero. Tanto Agostinho de Hipona como Lutero entendiam que esses mortos aqui, ou seja, o que Pedro estava falando, é que esses mortos eram mortos espiritualmente falando e que se converteram. Olha o texto. Para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, mortos espiritualmente falando. Era a interpretação de Agostinho de Hipona e de Lutero. Para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ou seja, agora eles estão com Cristo, eles se converteram e eles vivem para Deus. Então essa é a segunda interpretação, eu estou mais inclinado a essa interpretação. E alguns textos bíblicos, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que anticristo estávamos o quê? Mortos nos nossos delitos e pecados. Colossenses também, capítulo 2, versículo 13, diz que anticristo estávamos mortos também.
Então, essa é a segunda interpretação, mas qual que é o ponto de Pedro aqui na passagem no versículo 6? O ponto de Pedro é que os ímpios, os pagãos, diziam assim: ei, vocês estão sofrendo por causa de Cristo, mas vocês vão morrer também. E os gregos não acreditavam na imortalidade da alma, principalmente os gnósticos. Isto é, morreu, acabou, vai todo mundo para o beleléu, vai todo mundo para o mesmo lugar. Inclusive alguns judeus também, como os saduceus, eles não acreditavam na imortalidade da alma. Então qual que é o ponto de Pedro aqui? O ponto de Pedro aqui no versículo 6 é que a morte não é o fim para o cristão. A morte não é o fim para o cristão. Como diz Paulo lá em Filipenses 1:21, morrer para um cristão é lucro. Como diz Paulo lá em Filipenses 1:23, morrer para um cristão é partir para estar com Cristo, o que é muito melhor. Como diz Paulo lá em 2 Coríntios 5:8, morrer para um cristão é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Lembra o que Jesus disse para o ladrão na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, para o cristão, irmãos, a morte não é o fim. Vamos nos colocar em pé. Ministério de louvor, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Medite, pense em tudo que Deus falou com você nessa noite. Primeiro ponto, versículo 1. Temos que declarar guerra contra o pecado. Estamos em guerra. Não tenha pecado de estimação. Não tenha pecado de estimação. Segundo ponto, versículo 2. Devemos conhecer a vontade de Deus, porque resta pouco tempo. Jesus está voltando. Terceiro ponto, versículo 3. Não tenha saudade do mundo. Não tenha saudade daquela vida antiga, daquela vida podre que alguns de vocês viveram. Quarto ponto, nosso estilo de vida incomoda o mundo. Versículo 4. Porque somos diferentes. Quinto ponto, Deus há de julgar os ímpios. Todos eles vão ter que prestar conta a Deus um dia. E o sexto e último ponto, versículo 6. A morte não é o fim. Jesus disse para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estaremos com Ele para sempre. Convido você a adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor.
Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos assentar. Queridos, estamos chegando no final de mais um culto. Quinta-feira, nós temos aqui o nosso culto de estudo bíblico e também de oração. Venha participar conosco, tem sido uma bênção. Quinta-feira, das 8 até 9h30 no máximo, a gente está terminando, ok? E durante a semana, se você precisar de um atendimento pastoral, uma visita pastoral, eu estou sempre disponível, tá? Eu costumo dizer que eu sou pastor à moda antiga, tá bom? Estou sempre disponível. E na hora que você quiser, tá? Já atendi pessoas até 1, 2 da manhã. Pastor, eu só posso conversar com o senhor 1, 2 da manhã. Falei, não tem problema. Se tiver um cafezinho, a gente fica até às 5. Amém? Adrianinho, meu amigo, seja bem-vindo, querido. Alegria tê-lo conosco, tá? Você sabe do amor que eu tenho por você, tá? Aqui é a sua casa. Evangelista Paulo esteja orando, finalizando e também dando a bênção apostólica. Tenham todos uma semana abençoada na presença de Deus. Por favor, igreja, mais uma vez, vamos ficar em pé. Vamos orar. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra, por nos esclarecer, Senhor, o caminho que chega mais próximo de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir nessa noite que o Senhor abençoe o Teu povo ao retorno para o seu lar, que essa, Deus, seja a melhor semana que eles vão ter em suas vidas. Eu peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor abençoe cada um, realizando os seus desejos, seus sonhos, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, aqueles que também estão nos acompanhando pelo Facebook. Abençoa, Senhor, a Tua igreja por essa face da terra, Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. Nessa noite eu te peço em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Vão em paz.